Você sabia que São Patrício foi uma vez uma criança romana? Ele nasceu filho de um nobre na Grã-Bretanha romana, mas sua vida mudou drasticamente quando, aos 16 anos, foi sequestrado por piratas irlandeses. Depois de passar 6 anos em cativeiro cuidando de ovelhas na Irlanda, ele conseguiu escapar e voltou para sua família. No entanto, essa experiência o transformou profundamente. Inspirado por sua fé, ele dedicou sua vida ao cristianismo e retornou à Irlanda como missionário. São Patrício ficou conhecido por seu incrível trabalho de converter os irlandeses ao cristianismo, usando o trevo para explicar a Santíssima Trindade. Hoje, ele é comemorado no dia 17 de março, que se tornou uma famosa celebração com desfiles, música e muito verde por toda parte. Então, da próxima vez que você pensar no dia de São Patrício, lembre-se da incrível jornada que transformou um jovem menino romano no santo querido da Irlanda. Acredite ou não, mas um jockey morto ganhou a corrida. Em 1923, Jack Frank Hayes entrou para a história de uma maneira surpreendente. Durante a corrida, ele teve um ataque cardíaco, mas permaneceu na sela enquanto seu cavalo corria pela pista. Incrivelmente, ele cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, vencendo a corrida, mesmo sem dar sinais de vida. Esse evento incomum captura a imaginação e levanta questões sobre os limites da determinação humana. O cavalo de Hayes, chamado Wexy, mostrou um espírito incrível, levando seu cavaleiro à vitória, sem saber da tragédia que havia ocorrido. A corrida aconteceu em uma atmosfera dramática, e os espectadores não suspeitavam da gravidade da situação. Após a corrida, a notícia sobre o estado de Hayes chocou a todos, e logo foi declarado morto. Esse incidente extraordinário nos lembra da natureza imprevisível da vida, e de como às vezes a vitória pode vir das circunstâncias mais inesperadas. E se eu disser que os oceanos contêm 97% da água da Terra? Parece incrível, não é? Nossos vastos oceanos são um recurso impressionante, cobrindo cerca de 71% da superfície do planeta. No entanto, apesar de seu tamanho enorme, essa água não é potável. A água do mar é salgada, contendo em média cerca de 3,5% de sal. Essa alta concentração de sal a torna imprópria para o consumo humano, pois beber pode causar desidratação e outros problemas de saúde. Curiosamente, a água doce é na verdade bastante rara em comparação com a água salgada dos oceanos, representando apenas cerca de 3% do total de água na Terra. A maior parte da água doce está presa em geleiras e calotas de gelo, enquanto apenas uma pequena parte está em rios e lagos. Portanto, embora os oceanos tenham um volume impressionante de água, eles também nos lembram da necessidade de proteger e preservar nossas preciosas fontes de água doce. Por que a água potável é tão importante para a nossa sobrevivência? Porque a Disneylândia está sempre mudando e melhorando. Walt Disney disse uma vez que seus parques nunca estarão completos enquanto as pessoas puderem imaginar algo novo. Essa filosofia empolgante significa que a Disneylândia está sempre se desenvolvendo e se adaptando, tornando a visita sempre nova para cada convidado. Sempre que você vem, há uma grande chance de descobrir algo novo, seja uma atração encantadora, um prato delicioso ou um show inovador. A equipe criativa da Disney está sempre gerando ideias e encontrando novas maneiras de melhorar o parque, usando tecnologias modernas e técnicas de narrativa. Imagine passear por um lugar que pode ser reinventado com os últimos personagens ou temas dos seus filmes favoritos. Esse compromisso com a criatividade e a melhoria não só atrai visitantes frequentes, mas também inspira futuras gerações, garantindo que a Disneylândia continue sendo um lugar amado por todos, de crianças a adultos. Não é isso que a torna tão mágica? Você sabia que Putin é faixa preta em judô? Isso pode surpreender, mas Vladimir Putin, que é presidente da Rússia desde 2000, com um breve período como primeiro-ministro, é um verdadeiro artista marcial. Ele começou a praticar judô na adolescência e dedicou muito tempo ao esporte. Na verdade, seu compromisso lhe rendeu uma faixa preta, que representa um nível significativo de habilidade e conhecimento. Putin não apenas treinou duro, mas também mostrou sua paixão pelo judô, participando de vários eventos e até demonstrando seus movimentos diante das câmeras. Sua ligação com o judô não é apenas um hobby. Reflete sua crença nos valores de disciplina e resiliência, que ele frequentemente enfatiza em seu estilo de liderança. Curiosamente, o judô também influencia como ele apresenta sua imagem ao público, forte, determinado e capaz.
Essa arte marcial se tornou parte de sua persona, simbolizando poder e controle, adequado para um líder que está frequentemente em destaque global. Então, da próxima vez que você pensar em Putin, lembre-se de que ele é mais do que uma figura política, ele é um artista marcial no fundo. Por que o guepardo ultrapassa seu carro? Os guepardos são animais incríveis que conseguem atingir velocidades superiores a 100 km por hora, mais rápido do que muitos carros no trânsito urbano. Essa velocidade impressionante é resultado de suas características físicas únicas. Seu corpo leve e pernas longas e esguias permitem que façam passos poderosos, enquanto a coluna flexível ajuda a esticar e contrair, aumentando a velocidade da corrida. Mas não é só a velocidade. Os guepardos têm garras não retráteis que garantem melhor aderência ao solo, como um tênis esportivo. Além disso, eles possuem grandes fossas nasais, que fornecem mais oxigênio aos músculos, ajudando a manter alta velocidade durante a perseguição. Com uma visão aguçada, conseguem avistar a presa de longe, e sua rápida reação os ajuda a persegui-la com sucesso. Então, da próxima vez que você vir um carro passando, lembre-se de que o guepardo pode vencer essa corrida. A pressão alta, conhecida como hipertensão, não é apenas um número, ela pode impactar muito o seu corpo. Quando a pressão sobe, o coração libera hormônios especiais, chamados peptídeos natriuréticos. Esses peptídeos são importantes porque avisam os rins para eliminarem o excesso de sódio. E por que isso é importante? O sódio atrai água, e quando há menos sódio no sangue, o volume de sangue diminui, ajudando a reduzir a pressão. Assim, coração e rins trabalham juntos para manter sua saúde. No entanto, se a pressão permanecer alta por muito tempo, esse sistema pode falhar. Por isso, é fundamental monitorar a pressão. Manter a pressão em níveis saudáveis ajuda a garantir o bom funcionamento do coração e dos rins. Adivinhe o que realmente afeta a temperatura em HD T89733b? Este exoplaneta é um verdadeiro mistério quente, com temperaturas que ultrapassam 1.700 graus Fahrenheit, 930 graus Celsius. Imagine um lugar onde até os metais evaporam. A distância HD T9733b brilha com um impressionante tom azul safira, sugerindo uma beleza que oculta sua verdadeira natureza. No entanto, o encanto deste planeta desaparece rapidamente à medida que aprendemos mais sobre ele. Os ventos atingem velocidades de até 5.400 milhas por hora, mais de 7 vezes a velocidade do som. E a atmosfera é uma tempestade caótica de gás, aquecido e vidro, se espalhando como estilhaços em suas rajadas furiosas. Esse ambiente extremo cria condições completamente hostis à vida como a conhecemos. Embora os cientistas estudem esses mundos para entender a formação e evolução dos planetas, HD 9733b nos lembra da incrível diversidade do nosso universo. Alguns lugares são surpreendentemente belos, mas absolutamente inabitáveis. Você sabia que o Dr. Pepper tem sua própria categoria? A Administração de Alimentos e Medicamentos do UCIT, a FDA, classificou o Dr. Pepper não apenas como um refrigerante comum, mas como um tipo especial chamado Pepper Soda. Essa classificação única o destaca entre outras bebidas populares, como refrigerantes de cola, cervejas de raiz e refrigerantes de frutas. Com uma rica combinação de 23 sabores, o Dr. Pepper conquistou os corações e paladares de muitos desde sua criação na década de 1880. Ao contrário dos refrigerantes comuns, que podem depender de um sabor dominante, o sabor complexo do Dr. Pepper surpreende e agrada os amantes, tornando-o uma opção verdadeiramente única no mercado. Então, da próxima vez que você abrir uma lata, lembre-se de que você não está apenas bebendo um refrigerante, você está desfrutando de uma bebida que orgulhosamente ocupa sua própria categoria. Legal, né? Você sabia que os glóbulos brancos podem caçar bactérias? Essas células incríveis são como pequenos super-heróis que patrulham seu corpo para manter sua saúde. Um recente vídeo em microscópio mostrou as ações impressionantes dos glóbulos brancos, que desempenham um papel fundamental no nosso sistema imunológico. Eles estão sempre em busca de bactérias nocivas que podem causar doenças. Assim que encontram esses invasores, eles agem, cercando e absorvendo-os em um processo chamado fagocitose. É surpreendente ver como essas células se comunicam entre si, coordenando seus esforços para eliminar as ameaças de forma eficaz.
Nosso sistema imunológico trabalha incansavelmente, muitas vezes sem que percebamos. Este drama microscópico mostra o quão ativas são nossas defesas, lembrando-nos da importância de cuidarmos da nossa saúde. Graças aos glóbulos brancos, muitas infecções são eliminadas antes mesmo de notarmos sua presença. Então, da próxima vez que você sentir uma coceira na garganta ou um resfriado, lembre-se de que há uma equipe inteira de guerreiros em sua corrente sanguínea, pronta para protegê-lo de doenças. É verdade que os golfinhos não conseguem cheirar? Surpreendentemente, sim. Os golfinhos são criaturas incríveis que se comunicam de maneiras únicas, usando estalos e assobios para expressar seus pensamentos e interagir uns com os outros. Ao contrário de muitos mamíferos, os golfinhos não têm a capacidade de olfato, o que significa que não dependem de cheiros como os humanos ou os cães. Em vez disso, eles desenvolveram habilidades para usar som e visão para entender seu mundo. Seus estalos podem se refletir na água, ajudando-os a encontrar presas ou a se comunicar em grupos, enquanto sua visão aguçada permite que vejam claramente tanto acima quanto abaixo da superfície da água. Essa dependência do som os torna animais extremamente sociais, que frequentemente brincam juntos ou coordenam métodos de caça. Então, da próxima vez que você ouvir os sons dos golfinhos em um aquário ou no oceano, lembre-se de que essas criaturas brincalhonas compartilham seus pensamentos sem um único cheiro no ar. Porque Indiana Jones enfrenta uma enorme bola de pedra. Esta cena emocionante apresenta uma gigantesca bola de pedra que pesa mais de 1 tonelada, trazendo muita adrenalina ao filme. Os criadores usaram fibra de vidro para fazer esse grande adereço, fazendo com que parecesse uma relíquia antiga, mas muito mais leve e fácil de mover. Para criar a ilusão de que a bola rola em alta velocidade, a equipe de efeitos especiais a puxava para trás durante as filmagens. Essa técnica criativa engana os olhos do espectador, aumentando a ação e a tensão nessa perseguição inesquecível. Esse momento icônico se tornou um símbolo da franquia Indiana Jones, representando aventura e perigo. Imagine ser perseguido por um objeto tão massivo. A combinação de design artístico e técnicas de filmagem inteligentes mostra como a magia do cinema traz à vida momentos emocionantes, sempre cuidando da segurança. Essa é apenas uma das muitas razões pelas quais os fãs adoram essa série cheia de ação. No coração desta província canadense, as tocas de cobras de Narcisse revelam um fenômeno natural impressionante a cada primavera. Milhares de cobras saem de sua hibernação de inverno, transformando a paisagem em um tapete vivo de serpentes deslizando. Este santuário notável abriga uma variedade diversificada de espécies, incluindo a impressionante cascavel, a robusta cobra-touro, a esquiva cobra-rato e a sempre carismática cobra de Garter. Com a chegada do clima mais quente, esses fascinantes répteis se aquecem em rochas ensolaradas, oferecendo aos visitantes uma oportunidade extraordinária de apreciar sua beleza de perto. As tocas de cobras de Narcisse não apenas fornecem um importante local de hibernação e reprodução para essas criaturas, mas também desempenham um papel significativo nos esforços de conservação, ajudando a proteger esses animais, muitas vezes incompreendidos da perda de habitat e da perseguição. A cada ano, curiosos se aglomeram nas tocas, ansiosos para vivenciar esse espetáculo natural e aprender sobre a vida dessas elegantes criaturas. Você está preparado para se encantar com as maravilhas da natureza neste extraordinário encontro de cobras? O antigo Roma era realmente tão lotado? Na época do Império Romano, a movimentada cidade de Roma tinha cerca de 1 milhão de habitantes, o que resultava em uma densidade populacional maior do que a de Nova York hoje. Imagine um lugar onde as pessoas estavam amontoadas, e as ruas cheias de comerciantes, cidadãos e visitantes de longe. Roma não era apenas o centro político do império, mas também um vibrante centro de cultura, arte e vida social. A arquitetura da cidade, desde majestosos templos até os lotados edifícios residenciais chamados ínsulas, mostrava as incríveis habilidades de engenharia dos romanos. Esses altos prédios, alguns com 5 ou 6 andares, abrigavam muitas famílias e até lojas, criando uma atmosfera vibrante, cheia de emoção e caos. Nos bairros densos, mercados movimentados e assembleias públicas, a vida social prosperava, apesar das multidões. Portanto, ao passear pelas cidades modernas, lembre-se de que os romanos conseguiram criar um próspero centro urbano há mais de 2000 anos, um feito notável na história da humanidade. Os faraós realmente valorizavam anéis de cebola?
Pode parecer incrível, mas os antigos egípcios tinham uma crença divertida relacionada a esses deliciosos anéis. Embora sejam conhecidos por seus tesouros de ouro e majestosas pirâmides, esses governantes também valorizavam os anéis de cebola, vendo-os como símbolos de eternidade e força. Imagine uma enorme pilha de crocantes anéis de cebola ao lado do brilho do ouro em suas tumbas. Essa visão humorística sobre valores materiais mostra como as crenças culturais podem ser peculiares. Os faraós acreditavam que a comida, especialmente a cebola, era muito importante na vida após a morte. Eles pensavam que esses tesouros os ajudariam em sua próxima aventura após a morte. Essa ideia engraçada nos lembra que, embora as pessoas busquem riqueza, às vezes são as ideias mais bobas e inesperadas que realmente brilham. Então, da próxima vez que você saborear anéis de cebola, pense nos faraós e suas preferências estranhas. Acredite ou não, um presente de casamento do Burger King. Em uma reviravolta surpreendente, Joel Burger e Ashley King se tornaram protagonistas de uma história divertida que mistura amor e fast food. Quando o casal, que tem o mesmo sobrenome de uma famosa rede de fast food, anunciou seus planos de casamento perto da placa do Burger King, a empresa não pôde ficar de fora. Eles decidiram surpreender o casal, cobrindo todos os custos da cerimônia de casamento. Esse gesto único trouxe sorrisos, não só para os noivos, mas também para amigos e familiares. Imagine a alegria de celebrar seu dia especial, não apenas com os entes queridos, mas também com a marca que tem um papel importante na sua história. É como um verdadeiro conto de fadas, onde romance e humor se entrelaçam, fazendo você se perguntar que outras surpresas o mundo do amor pode trazer. E se eu disser que a Austrália tem um símbolo único? O emu e o canguru não são apenas animais interessantes. Eles estão orgulhosamente representados no brasão da Austrália, simbolizando o espírito da nação e a busca pelo progresso. Os emus são conhecidos por sua impressionante velocidade, que pode chegar a 48 km/h, enquanto os cangurus são famosos por seus saltos poderosos, que podem cobrir mais de 7,5 metros de uma só vez. Esses dois animais são não apenas importantes para a diversidade da fauna australiana, mas também desempenham um papel significativo na identidade cultural do país. A escolha do emu e do canguru para o brasão não é por acaso. Ela simboliza que a Austrália avança unida, dando passos em direção ao futuro. Esse símbolo se tornou um sinal querido de unidade nacional, refletindo o que torna a Austrália única. Não é incrível como os animais podem representar valores tão importantes? Você já ouviu falar da crise de identidade da Rua Yonge? Essa incrível rua no Canadá já foi considerada a mais longa do mundo, se estendendo por mais de 1000 milhas da movimentada cidade de Toronto até a charmosa cidade de Newmarket. No entanto, uma mudança na definição dos cartógrafos alterou tudo. Eles decidiram reclassificar parte da Yonge como uma rodovia, o que mudou significativamente seu status. Agora, em vez de ter o título de rua mais longa do mundo, ela enfrenta uma nova identidade como uma longa estrada que conecta diferentes comunidades, mas sem o reconhecimento anterior. Essa fascinante evolução destaca como nossa compreensão da geografia pode mudar com novas definições e classificações. A Yonge ainda é uma importante artéria para o tráfego, comércio e vida local, mas é interessante pensar no que significa ser a rua mais longa quando parte dela é classificada de forma diferente. Não é curioso como uma simples reclassificação pode mudar tanto a identidade de algo? Acredite ou não, a música torna os fogos de artifício ainda melhores. Você já assistiu a um show de fogos e sentiu aquela emoção quando cada explosão se encaixa perfeitamente na melodia? Os fogos sincronizados com a música criam espetáculos hipnotizantes que envolvem nossos sentidos de maneira incrível. Essa impressionante combinação une arte e tecnologia. Pirotécnicos experientes escolhem cuidadosamente o momento de cada explosão para que coincida com notas musicais específicas. O resultado é um espetáculo mágico, onde explosões de cores iluminam o céu enquanto a música toca. Esses shows são populares em festivais, feriados e eventos especiais ao redor do mundo, transformando um simples show de fogos em uma apresentação emocionante que cativa o público. Então, da próxima vez que você estiver assistindo a fogos de artifício, preste atenção na música. Você pode descobrir um novo nível de prazer que tornará o evento inesquecível. Você sabia que piratas podem deixar pistas?
O pirata francês Olivier Levasseur é famoso não apenas por suas aventuras, mas também por um dramático desfecho em sua vida. Antes de ser executado, Levasseur supostamente jogou um colar na multidão, afirmando que nele estava escondida uma criptograma que levaria ao seu tesouro enterrado. Embora o colar tenha desaparecido na história, essa criptograma misteriosa despertou o interesse de caçadores de tesouros e amantes de enigmas. Ao longo dos anos, ousados aventureiros tentaram decifrar a enigmática mensagem de 17 linhas, na esperança de revelar os segredos das riquezas de Levasseur. Cada tentativa traz novas emoções e teorias sobre quais tesouros ainda podem estar escondidos, aguardando para serem descobertos. A combinação de história, aventura e a atração por tesouros torna a história de Levasseur um capítulo fascinante no folclore pirata. Então, talvez você seja a pessoa que finalmente decifrará a criptograma. Você já se perguntou por que o fogo pode queimar debaixo d'água? É surpreendente, mas em certas reações químicas, a chama realmente pode acender debaixo d'água. Um dos exemplos mais interessantes é o carbeto de cálcio, que reage com a água e forma o acetileno, uma substância que pega fogo muito facilmente. Quando o carbeto de cálcio entra em contato com a água, ocorre uma reação efervescente, resultando na liberação de acetileno no ar. Se você aproximar uma faísca ou chama desse gás, ele pega fogo, criando um espetáculo de chamas que dança sob a superfície. Esse fenômeno impressiona não apenas pela singularidade de algumas substâncias químicas, mas também por mostrar como o fogo pode coexistir com a água em certas condições. Então, da próxima vez que você pensar em como a água apaga o fogo, lembre-se de que com os materiais e reações certos, isso nem sempre é verdade. Não é incrível? Vamos desvendar a verdade sobre os pinguins gigantes. O desaparecimento de espécies colossais de pinguins, como o famoso pinguim gigante Palaeocoritus, nos oferece uma visão fascinante do passado. Essas aves incríveis que podiam atingir mais de 2 metros de altura, habitavam as geladas extensões da Antártica, mostrando uma adaptação impressionante ao ambiente frio. Diferente dos pinguins menores que conhecemos hoje, esses gigantes se alimentavam de peixes e lulas, movendo-se graciosamente nas águas, apesar de seu tamanho. No entanto, milhões de anos atrás, as mudanças climáticas e as alterações no habitat tiveram um papel crucial em seu desaparecimento. Com a mudança nas condições antárticas, essas aves, outrora poderosas, desapareceram, deixando apenas as espécies menores que vemos hoje. Compreender sua história não só nos fascina, mas também nos lembra de como os ecossistemas são sensíveis às mudanças. Você já se perguntou como seria ver uma dessas magníficas criaturas ao vivo? Acredite ou não, as águas-vivas são criaturas antigas. Esses seres incríveis nadam em nossos oceanos há 500 milhões de anos, tornando-se os animais multicelulares mais antigos do planeta. Diferente de muitas outras espécies, as águas-vivas sobreviveram a várias extinções em massa e evoluíram ao longo do tempo, mantendo-se relativamente simples. Compostas principalmente de água, as águas-vivas têm um corpo gelatinoso e longos tentáculos que podem picar suas presas. Elas podem ser encontradas nos oceanos de todo o mundo, desde a superfície até as águas profundas, adaptando-se a diversas condições. Existem mais de 2.000 espécies de águas-vivas, cada uma com características, cores e tamanhos únicos, encantando aqueles que têm a sorte de observá-las. Imagine como essas criaturas fascinantes deslizam graciosamente na água muito antes dos dinossauros aparecerem na Terra. Que outros mistérios essas antigas criaturas guardam? Prepare-se para se surpreender com o campo de golfe no aeroporto. O Aeroporto Internacional Don Mueang, na Tailândia, oferece um campo de golfe único, localizado entre as pistas de pouso e decolagem, proporcionando uma experiência fascinante e inusitada para golfistas e viajantes. Imagine fazer um swing enquanto grandes aviões passam por cima de você, com seus motores rugindo durante a decolagem. Embora esse cenário atraia muitos, ele também levanta questões importantes sobre segurança. Golfistas podem se distrair com o som e a visão dos aviões se aproximando, o que pode afetar seu jogo. Além disso, as autoridades do aeroporto devem garantir que as operações aéreas permaneçam seguras e eficientes, tornando a presença do campo de golfe algo interessante, mas desafiador. É crucial equilibrar a emoção de jogar golfe com a segurança da aviação.
já que ambas as atividades exigem atenção e precisão. Então você está pronto para fazer um swing bem embaixo da rota de voo, ou isso parece arriscado demais para você? Adivinhe o que realmente ajuda a relaxar e a ter bem-estar? A atividade física, como caminhar e nadar, é fundamental para manter a saúde mental e física. Essas atividades ajudam a reduzir o estresse e a melhorar o humor, facilitando o relaxamento após um dia longo. Quando você caminha, seu corpo libera endorfinas, os hormônios da felicidade. Nadar, por sua vez, é uma maneira agradável de se refrescar e também um ótimo exercício que melhora a saúde cardiovascular e fortalece os músculos. Ao incluir essas atividades na sua rotina, você cria um estilo de vida equilibrado, que promove relaxamento e bem-estar. Imagine como é revigorante nadar em um dia quente, ou como uma simples caminhada no parque pode clarear sua mente. Encontrar tempo para se exercitar não exige uma academia. Pode ser tão simples quanto sair para a rua ou ir à piscina mais próxima. Então, por que não fazer caminhadas e natação parte do seu autocuidado? Seu corpo e sua mente vão agradecer. Por que os dinossauros desapareceram tão de repente da Terra? Há cerca de 66 milhões de anos, um enorme meteoro colidiu com a cratera de Chicxulub, na península de Yucatán, no México, mudando para sempre a vida no nosso planeta. Esse impacto liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas, lançando poeira e detritos para o alto da atmosfera. As consequências foram catastróficas. O céu escureceu e a temperatura caiu drasticamente. As plantas tiveram dificuldades para realizar a fotossíntese, desencadeando uma reação em cadeia que destruiu os ecossistemas. Para os dinossauros, os seres dominantes da época, tornou-se cada vez mais difícil sobreviver devido à falta de alimento. Essa extinção em massa eliminou cerca de 75% de todas as espécies na Terra, criando espaço para novas formas de vida. As consequências desse impacto definiram o futuro dos mamíferos e, eventualmente, levaram à evolução do ser humano. É impressionante pensar que um único momento no tempo mudou o curso da história, levando tanto ao fim dos dinossauros quanto ao surgimento de espécies como a nossa. Como um evento tão catastrófico alterou a vida como a conhecemos? Você consegue imaginar que o visco tem poderes secretos? Essa planta mágica, frequentemente usada como decoração romântica no Natal, simboliza fertilidade e vitalidade. Os antigos druidas valorizavam o visco por suas propriedades místicas, acreditando que ele poderia curar doenças e até afastar espíritos malignos. A tradição de se beijar debaixo do visco vem da mitologia nórdica, onde representava amor, fidelidade e reconciliação. Embora o visco seja um parasita que cresce em árvores e se alimenta delas, sua conexão com o romance e a sorte lhe confere um charme especial durante as festas. Um raminho de visco pode transformar um encontro comum em um momento mágico, convidando os casais a compartilharem um beijo e celebrarem o amor. Essa planta linda não é apenas uma decoração festiva, é um símbolo repleto de história e mistério que captura nossa imaginação a cada inverno. Prepare-se para se surpreender com o Festival Falas em Valência. Esta festa vibrante é famosa por suas impressionantes estátuas gigantes, conhecidas como falas, criadas por artistas locais. Todo ano, a cidade se enche de emoção quando essas figuras colossais, muitas vezes retratando cenas satíricas ou personagens famosos, são feitas com precisão e criatividade. O festival começa com desfiles, fogos de artifício e música, atraindo multidões de todos os lugares para se juntar à diversão. No momento culminante desse espetáculo, as estátuas gigantes são queimadas em uma emocionante exibição de fogo e luz, marcando tanto um final dramático quanto um novo começo. As pessoas se reúnem para testemunhar essa transformação ardente, preenchendo o ar com gritos de alegria e suspiros de admiração. Essa tradição única não só demonstra o talento artístico, mas também encarna o espírito comunitário, enquanto os moradores se unem para celebrar sua cultura. Você está pronto para vivenciar este festival de fogo? Incrível, mas os ornitorrincos não têm estômagos. Em vez de um sistema digestivo comum, como a maioria dos animais, essas criaturas fascinantes têm um esôfago que vai direto para o intestino. Essa adaptação única é perfeita para a dieta deles, que consiste principalmente em pequenos seres aquáticos, como camarões e insetos. Quando o ornitorrinco caça, ele usa seu bico sensível para encontrar a presa debaixo d'água, capturando rapidamente a comida. Como não podem armazenar alimento no estômago, eles precisam comer com frequência.
às vezes consumindo até 20% do seu peso por dia. Esse processo digestivo único permite que eles processem a comida rapidamente, o que é importante para seu estilo de vida ativo. Além disso, como não tem estômago para digerir os alimentos, o intestino assume essa tarefa extra. Imagine como é ter um corpo que funciona de maneira diferente para sobreviver em seu ambiente. Essa biologia em comum é apenas uma das muitas razões pelas quais o ornitorrinco continua sendo um objeto interessante para cientistas e amantes da natureza. Que outros fatos incríveis você conhece sobre esses animais extraordinários? Vamos revelar a verdade sobre Joe Arad. Joe Arad, frequentemente chamado de prisioneiro mais feliz no corredor da morte, tem uma história surpreendente. Com um QI de 46, ele enfrentou muitas dificuldades e preconceitos. No entanto, quando entrou na câmara de gás, ele sorriu, mostrando um espírito inesperado diante da adversidade. O que é ainda mais chocante é que, mais tarde, Joe foi considerado inocente do crime pelo qual foi condenado. Sua história destaca o lado sombrio do sistema judiciário, onde provas erradas e mal-entendidos podem levar a consequências trágicas. O caso de Joe levanta questões importantes sobre saúde mental, justiça e os erros que podem ocorrer quando a sociedade ignora aqueles que não se encaixam nos padrões. Sua história não apenas incentiva a discussão sobre compaixão e compreensão, mas também nos chama a repensar sistemas que podem punir injustamente os inocentes. Como podemos melhorar esses sistemas para evitar tais injustiças? Difícil de acreditar, mas Jack Black começou a aprender a tocar violão tarde. Antes de se tornar a estrela do rock e ator que conhecemos hoje, Jack não pegou um violão até os 23 anos. Você consegue imaginar? Naquela época, ele pediu ajuda ao amigo Kyle Gass. Em uma reviravolta única, Kyle concordou em ensinar Jack em troca de comida da rede de fast food Jack in the Box. Esse acordo não apenas garantiu ótimas aulas de violão, mas também criou uma amizade forte, que resultou na divertida dupla de rock, Tenacious D. Eles uniram seu amor pela música com comédia, conquistando o coração dos fãs em todo lugar. O começo tardio de Jack não foi um obstáculo, pelo contrário, torna sua jornada inspiradora. Isso mostra que nunca é tarde para aprender algo novo ou seguir seus sonhos. O que você aprenderia se tivesse essa oportunidade? Porque o peixe-pedra se destaca na camuflagem. Esse peixe incrível que vive em águas tropicais da Austrália desenvolveu uma habilidade impressionante de se misturar ao ambiente. Seu corpo é longo e aerodinâmico, com padrões que lembram recifes rochosos e corais ao redor. Essa camuflagem o torna quase invisível, tanto para suas presas quanto para predadores, aumentando muito sua eficiência na caça. Com seu grande olho, o peixe-pedra consegue perceber até os menores movimentos de pequenos seres nas proximidades, permitindo que ele ataque de forma furtiva. Ao permanecer despercebido, ele pode emboscar peixes desavisados, tornando-se um predador eficaz. Essa adaptação inteligente ao ambiente mostra maneiras surpreendentes pelas quais as espécies evoluem para sobreviver em ecossistemas diversos. Então, da próxima vez que você estiver perto do oceano, lembre-se do peixe-pedra e de sua incrível habilidade de desaparecer no mundo subaquático. Você já pensou na tela mortal do Pac-Man? Esse famoso erro acontece quando o clássico jogo de arcade atinge o nível 256. O problema é que o Pac-Man foi projetado para lidar apenas com 255 níveis, e ao chegar a esse limite, ocorre uma falha. O jogo tenta mostrar 256 frutas, mas isso resulta em um erro de estouro, fazendo com que a tela fique cheia de fragmentos aleatórios da memória. Em vez das frutas conhecidas, metade da tela se enche de gráficos ilegíveis. Os jogadores ficaram chocados ao ver seu amado Pac-Man se transformar em um caos de cores. Essa falha, conhecida como tela mortal, é um verdadeiro problema, muitas vezes encerrando o jogo para jogadores que passaram horas tentando alcançar esse nível infame. Então, da próxima vez que você estiver navegando por esses labirintos, lembre-se das peculiaridades que tornam a história dos jogos tão fascinante. Vamos descobrir o trágico destino de George Boole. Conhecido como o pai da lógica booleana, George Boole fez contribuições revolucionárias para a matemática e a informática, estabelecendo as bases para a tecnologia digital moderna. Infelizmente, sua história tem um desfecho triste. Após uma palestra, ele caminhou várias milhas sob a chuva fria, com roupas molhadas.
Isso resultou em uma pneumonia grave. Sua esposa, na tentativa de ajudá-lo a se recuperar, usou banhos frios, mas isso apenas piorou sua condição. Tragicamente, poucos dias depois, o que começou como um simples resfriado se transformou em algo muito mais sério, levando à sua morte prematura aos 49 anos. O legado de Bull vive, influenciando áreas como engenharia e filosofia, mas sua vida terminou repentinamente devido a uma combinação de decisões infelizes e circunstâncias. Isso serve como um lembrete tocante de como a vida é frágil, mesmo para alguém que mudou significativamente nosso pensamento e trabalho hoje. Difícil de acreditar, mas adultos têm menos ossos. Quando você nasce, seu corpo tem cerca de 350 ossos, muitos dos quais são feitos de cartilagem flexível. À medida que você cresce, alguns desses ossos se fundem, resultando em 206 ossos na maioria dos adultos ao atingirem a idade adulta. Esse processo fascinante mostra como nossos corpos mudam muito da infância até a vida adulta. Por exemplo, o crânio de um recém-nascido tem áreas macias, chamadas fontanelas, que facilitam a passagem pelo canal de parto. Com o tempo, esses ossos se fortalecem e se fundem, protegendo o cérebro. O mesmo acontece com a coluna e outras partes do corpo, ajudando-nos a manter força e flexibilidade com a idade. Portanto, da próxima vez que você pensar em ossos, lembre-se de que seu corpo está sempre se adaptando, tornando-nos incríveis e resilientes. Você sabia que os cavalos dormem em pé? Pode parecer surpreendente, mas esses animais incríveis têm uma adaptação especial que permite isso. Os cavalos possuem um mecanismo único nas pernas, chamado aparato de sustentação, que os ajuda a relaxar os músculos sem cair. Essa adaptação é essencial na natureza, onde estar alerta pode significar a diferença entre a vida e a morte. Dormindo em pé, os cavalos podem fugir rapidamente de predadores, se necessário. No entanto, eles precisam se deitar de vez em quando para um sono profundo, que geralmente dura cerca de 30 minutos. Isso significa que, se você ver um cavalo descansando no chão, ele, na verdade, está apenas cochilando. Não é interessante? A forma como os cavalos gerenciam seu sono é apenas um dos muitos aspectos fascinantes de seu comportamento, destacando sua força e adaptação ao ambiente. Acredite ou não, o doping no ciclismo não é uma novidade. Durante os Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles, cerca de um terço da equipe de ciclismo dos EATS Succession usou doping sanguíneo, um método que aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos através de transfusões de sangue. Essa prática permitia que os atletas transportassem mais oxigênio para os músculos, aumentando significativamente sua resistência e desempenho geral. Como resultado, a equipe de ciclismo dos Emewora venceu, conquistando impressionantes 9 medalhas. Essa descoberta gerou debates sobre a justiça no esporte e até onde os atletas estão dispostos a ir por sucesso. Apesar dos benefícios de desempenho, o doping sanguíneo traz sérios riscos à saúde, incluindo infecções e complicações a longo prazo. Esses eventos contribuíram para os esforços contínuos de regulamentação do doping no esporte, visando garantir a integridade das competições e priorizar a saúde dos atletas em relação às medalhas. Então, como equilibrar a busca pela vitória com a honestidade no esporte? Difícil de acreditar, mas o Colorado é imenso e é um paraíso para os amantes de atividades ao ar livre. Imagine ter acesso a incríveis 15.400 quilômetros de rios de pesca, repletos de peixes, onde você pode lançar sua linha e apreciar a beleza da natureza. Se você prefere águas calmas, encontrará 4.600 lagos cristalinos, perfeitos para caiaque ou simplesmente para um piquenique tranquilo à beira da água. E para aqueles que buscam aventura, mais de 1.000 majestosos picos aguardam por exploradores, oferecendo vistas deslumbrantes e trilhas para caminhadas. Com uma paisagem tão vasta, o Colorado não é apenas um estado, mas um incrível destino para atividades ao ar livre. Não importa se você gosta de pescar, fazer trilhas ou apenas admirar as paisagens, aqui há algo para todos. Então, qual aventura você planeja a seguir nesta região maravilhosa? Você vai se surpreender ao saber que artistas usavam urina. Artistas antigos eram incrivelmente criativos, experimentando com diversos materiais para criar suas obras vibrantes. Uma das fontes surpreendentes de pigmentos amarelos era a urina humana. Sim, você não ouviu errado. Os artistas coletavam urina e a processavam para extrair um amarelo brilhante que dava profundidade à sua arte.
Essa prática mostra o quanto esses criadores eram dedicados em busca de cores impressionantes. Além da urina, eles usavam minerais, plantas e até insetos para fazer suas tintas. Cada pigmento tinha propriedades únicas, então os artistas precisavam testar e misturar cuidadosamente para conseguir os tons desejados. É incrível pensar nos sacrifícios que eles faziam em busca da beleza, transformando materiais do dia a dia em algo extraordinário. Você consegue imaginar como era ser um artista naquela época, misturando esses ingredientes incomuns para dar vida às suas ideias? Os cogumelos podem ser a chave na luta contra o câncer. Pesquisadores estão explorando o fascinante mundo dos cogumelos venenosos, especialmente aqueles que contêm toxinas poderosas, como a amatoxina. Essas substâncias, que normalmente causam medo devido aos seus efeitos perigosos, chamaram a atenção dos cientistas, que acreditam que podem ajudar no combate ao câncer. A ideia é usar essas toxinas em terapias direcionadas, que eliminam células cancerígenas sem danificar os tecidos saudáveis ao redor. Imagine um tratamento que ataca os tumores, deixando o restante do seu corpo intacto. Essa abordagem inovadora pode mudar a forma como tratamos o câncer, oferecendo uma alternativa poderosa aos métodos tradicionais, como a quimioterapia, que muitas vezes vem acompanhada de diversos efeitos colaterais. Compreendendo como essas toxinas agem em nível celular, os pesquisadores esperam desenvolver terapias que não apenas melhorem os resultados, mas também aumentem a qualidade de vida dos pacientes. À medida que as pesquisas avançam, o potencial dessas toxinas de cogumelos pode abrir caminho para terapias que enfrentam um dos maiores desafios de saúde da humanidade. O que você acha dessa conexão inesperada? Você sabia que lagostas já foram consideradas comida de pobres? Durante séculos, esses frutos do mar, que hoje são tão adorados, eram vistos como baratas do mar. Do século 17 ao 19, as lagostas eram tão comuns que se tornaram prato principal para prisioneiros e servos. Imagine receber o que hoje é considerado uma iguaria, apenas porque era barato e abundante. As pessoas viam esses crustáceos como seres inferiores, indignos da mesa dos ricos. No entanto, com a mudança nos hábitos alimentares, a percepção sobre as lagostas também mudou. Elas se transformaram de uma fonte comum de proteína em uma iguaria gourmet, tornando-se símbolo da alta gastronomia e de ocasiões especiais. Hoje, desfrutar de uma lagosta é um símbolo de luxo e celebração em todo o mundo. Não é incrível como os gostos podem mudar ao longo do tempo, transformando o que antes era indesejado em um delicado desejo? Incrível, mas meteoritos podem cair sobre pessoas. Em 2004, no Selgekshira, ocorreu um caso raro. Um homem foi atingido por um meteorito enquanto aproveitava o ar livre. Esse evento inesperado fez dele uma das poucas pessoas que já foram diretamente atingidas por um meteorito. Apesar do choque do incidente, felizmente, ele sofreu apenas ferimentos leves. Meteoritos se movem a uma velocidade incrível ao entrar na atmosfera da Terra, e embora a chance de uma pessoa ser atingida seja extremamente baixa, esse caso nos lembra dos mistérios do nosso universo. A maioria dos meteoritos se queima ao entrar, criando meteoros, enquanto outros, como o que atingiu esse homem, conseguem sobreviver até chegar à Terra. Cada meteorito conta uma história do espaço, conectando o cosmos à nossa vida cotidiana. Você consegue imaginar ser parte de um evento cósmico tão raro? Por que o espirro tem um nome tão estranho? A antiga palavra inglesa para espirro era Finneosan, que está relacionada ao som do espirro e como as pessoas o descreviam no passado. Incrível, não é? A palavra Finneosan mudou ao longo do tempo, se transformando com a evolução da língua inglesa, até chegarmos à palavra sneeze que usamos hoje. Essa mudança ilustra um aspecto fascinante da língua. Ela não é apenas um conjunto de regras e estruturas. Ela se adapta com base na experiência humana e nos sons do nosso dia a dia. Quando alguém espirra, o som que produz é tão característico que influenciou a própria palavra que usamos para descrevê-lo. Não é incrível? As palavras evoluem, capturando momentos no tempo e nos conectando com nosso legado. Essa conexão entre nossa experiência e a linguagem nos ajuda a entender não apenas como nos comunicamos, mas também como interagimos com o mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você ouvir um espirro, pense na história por trás desse som simples. Quais outras palavras na língua inglesa têm origens surpreendentes? E se eu te contar sobre as salas de exclusão no Japão?
Em algumas empresas japonesas, existem espaços estranhos criados para forçar os funcionários a pedirem demissão. Os trabalhadores podem ser colocados em uma sala onde recebem tarefas chatas e sem sentido, ou simplesmente ficam isolados. Essa prática levanta sérias questões éticas sobre a cultura no trabalho. Em vez de ter conversas diretas sobre desempenho ou adequação, as empresas optam por uma abordagem indireta, o que pode deixar os funcionários se sentindo desvalorizados e confusos. Críticos afirmam que esse método ignora a importância da comunicação aberta e pode criar um ambiente tóxico. Quando os trabalhadores enfrentam essas situações, surge a pergunta: é justo que as empresas tratem funcionários indesejados dessa maneira? Esse dilema demonstra um significativo conflito cultural entre a hierarquia tradicional no trabalho e a moderna busca pelo bem-estar dos funcionários. Você sabia que na África existem 54 países únicos? Este continente incrível tem o maior número de nações do mundo, cada uma com sua cultura vibrante e diversos idiomas. Desde os desertos do Saara até as florestas tropicais do Congo e as majestosas montanhas do Kilimanjaro, as paisagens da África são muito variadas. Mais de 2.000 idiomas são falados no continente, refletindo ricas tradições e histórias. Países como Nigéria e África do Sul são verdadeiros caldeirões de etnias, onde muitas tribos contribuem para sua diversidade vibrante. As festas celebradas em diferentes regiões destacam danças, músicas e artes, atraindo visitantes de todo o mundo. Com a vida selvagem, desde a grande migração no Serengeti até as espécies únicas de Madagascar, a África continua a ser um dos lugares mais fascinantes do planeta. Ao aprender mais sobre a complexidade da África, como podemos valorizar e celebrar melhor sua diversidade? Você consegue adivinhar o que causa lágrimas no espaço? Na gravidade zero do espaço, as coisas se comportam de maneira bem diferente do que na Terra. Se um astronauta chorar, suas lágrimas não vão cair como aqui. Em vez disso, elas formam pequenas esferas flutuantes ao redor dos olhos. Isso acontece porque a gravidade, que normalmente puxa os líquidos para baixo, não está presente no espaço. Em vez de escorrer pela bochecha, as lágrimas se juntam devido à tensão superficial, criando pequenas gotículas que flutuam. Esse fenômeno incomum representa um desafio para os astronautas, pois as lágrimas flutuantes podem dificultar a visão, e eles precisam enxugar os olhos para ver claramente. As condições únicas da microgravidade podem ter um impacto surpreendente no corpo, tornando ações cotidianas, como chorar, muito mais complicadas. Na próxima vez que você pensar em viagens espaciais, lembre-se de que até as emoções mais simples podem se transformar em uma aventura cósmica. Conheça o blobfish, o habitante mais estranho do oceano. Este peixe incomum ficou famoso como o peixe mais feio do mundo devido ao seu aspecto gelatinoso e peculiar quando está fora da água. Os blobfishes vivem a profundidades de 600 a 1.200 metros, onde a pressão é extremamente alta. Em seu habitat natural, eles assumem uma forma que lhes permite flutuar facilmente no fundo, dependendo de seus corpos gelatinosos, para sobreviver em condições tão extremas. No entanto, quando são puxados para a superfície, a estrutura do blobfish se desintegra, criando uma aparência triste e pendente, que muitos acham engraçada, mas também preocupante. Embora sua aparência possa provocar risadas, os blobfishes desempenham um papel importante em seu ecossistema, alimentando-se principalmente de moluscos e crustáceos, como camarões e caranguejos. Infelizmente, a destruição do habitat e as práticas de pesca ameaçam sua população. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o blobfish, lembre-se de que ele não é apenas um rosto engraçado. Ele representa as maravilhas e dificuldades da vida em nossos oceanos. Desde 2001, Angelina Jolie é embaixadora da boa vontade da ONU, trabalhando para melhorar a vida das pessoas ao redor do mundo. Ela visita as regiões mais difíceis, destacando problemas como crises de refugiados e pobreza. A experiência pessoal adquirida durante as visitas a ajuda a entender melhor as comunidades que apoia, defendendo seus direitos e necessidades. Graças aos seus esforços, ela chama a atenção para as dificuldades enfrentadas por pessoas deslocadas e ressalta a importância da ajuda humanitária. Jolie também apoia diversas iniciativas voltadas para a proteção dos direitos das crianças e o empoderamento das mulheres, usando sua fama para trazer visibilidade a questões importantes. Ao colaborar com organizações e governos, ela promove mudanças significativas e inspira outros a se unirem na ajuda.
Seu trabalho motiva muitas pessoas a agir, mostrando que uma única pessoa pode mudar o mundo. O que te inspira a ajudar os necessitados? Você consegue imaginar o instrumento musical mais antigo do mundo? A flauta de Hohlfels, encontrada em 2008 no sul da Alemanha, é um incrível artefato histórico, com entre 35 mil e 40 mil anos. Este antigo instrumento foi descoberto na caverna de Hohlfels, perto da cidade de Schauklingen, e nos oferece uma visão única sobre a vida de nossos antepassados. Feita de osso de asa de grifo, essa flauta mostra que os primeiros humanos tinham pensamento criativo e habilidades artísticas muito antes da história escrita. Imagine-se reunido ao redor do fogo, com outros habitantes da caverna, enquanto alguém toca melodias hipnotizantes nessa flauta de osso, talvez como uma forma de comunicação ou ritual. A descoberta de um instrumento tão antigo ajuda os pesquisadores a entender as práticas culturais dos primeiros humanos, mostrando que a música pode ter desempenhado um papel importante em sua vida social. Então, como nossos antepassados usavam a música? Que histórias essa flauta poderia contar se pudesse falar? É verdade que iates podem custar bilhões. Roman Abramovich, ex-proprietário do clube de futebol Chelsea, é conhecido não apenas por seu talento nos negócios, mas também por seu estilo de vida luxuoso. Um dos itens mais impressionantes de sua coleção extravagante é o iate chamado Eclipse. Este magnífico barco, com cerca de 162 metros de comprimento, é avaliado em mais de $1 bilhão. Esse preço impressionante coloca-o entre os iates mais caros do mundo, mas o que torna o Eclipse tão especial? Primeiro, ele possui várias suítes luxuosas, um heliponto e até um mini submarino. Suas dimensões e comodidades oferecem conforto e luxo incomparáveis na água. Iates luxuosos como o Eclipse são feitos sob medida para os ultra-ricos e mostram um estilo de vida que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Você consegue imaginar como é navegar em um palácio flutuante? É difícil de acreditar, mas as cutscenes podem durar 71 minutos. No mundo dos jogos, uma cena se destaca pela sua incrível duração. A cutscene do epílogo em Metal Gear Solid 4, que detém o recorde da cutscene mais longa da história dos jogos. Impressionantes 71 minutos. Essa experiência cinematográfica oferece aos jogadores um fechamento profundo para a complexa história do jogo, repleta de drama e emoção. Ao se imergirem nessas longas narrativas, os jogadores muitas vezes não conseguem desviar o olhar da tela, vivenciando uma combinação de jogabilidade e cinema. Para comparação, a segunda cutscene mais longa, encontrada em Star Ocean: The Last Hope, dura apenas 46 minutos. Essas sequências prolongadas desafiam a visão tradicional dos videogames como um entretenimento puramente interativo, mostrando como a narrativa nos jogos se tornou uma forma poderosa de arte. O que você acha? Essas longas cutscenes melhoram a experiência de jogo ou são apenas demais? Descubra a incrível densidade do ósmio. Este metal surpreendente não é apenas pesado. Ele é o elemento natural mais denso conhecido pela ciência, com uma densidade impressionante de cerca de 22,59 gramas por centímetro cúbico. Para comparação, a densidade do ósmio é quase o dobro da do chumbo. Suas propriedades únicas o tornam muito valioso em várias aplicações industriais. O ósmio é utilizado na fabricação de ligas duras e contatos elétricos, além de ser usado em pontas de canetas e outros instrumentos de precisão. O metal tem uma bela cor azul prateada e um alto ponto de fusão, o que o torna interessante não apenas para químicos. Porque o ósmio tem uma densidade tão alta? Tudo se deve à forma como seus átomos estão organizados, compactamente arranjados em uma estrutura cristalina, resultando em um pequeno volume com grande peso. Seja você um amante da ciência ou apenas curioso, o ósmio é um exemplo brilhante das maravilhas da natureza. Difícil de acreditar, mas o gelo realmente ajuda potentes telescópios. O Observatório Solar Nacional do Sikaki utiliza um método único para resfriar seu equipamento sensível. Todas as noites, as equipes adicionam aos tanques de resfriamento do observatório gelo equivalente ao volume de uma piscina. Por que isso é necessário? O observatório está localizado em uma região de calor intenso, que pode rapidamente elevar a temperatura a níveis que derretem os componentes metálicos de seu enorme telescópio. Esses telescópios são projetados para capturar detalhes incríveis da superfície do Sol, mas sem o resfriamento adequado, eles podem superaquecer facilmente.
Essa solução inteligente não só previne danos, mas também permite que os cientistas continuem seu trabalho importante no estudo dos fenômenos solares. Então, da próxima vez que você pensar em gelo, lembre-se de que ele não serve apenas para bebidas. Ele desempenha um papel vital na observação do espaço. Um fato interessante sobre as leis do dinheiro na Tailândia: pisar em dinheiro é ilegal. Essa regra surpreendente reflete o grande respeito dos tailandeses pela sua moeda, o baht. O dinheiro aqui não é apenas um meio de troca. Ele simboliza a prosperidade do país e está intimamente ligado à imagem do rei, que aparece nas notas. Tratar o dinheiro de forma inadequada, como pisar nele, é visto como uma ofensa à monarquia e aos valores que ela representa. Violação dessa lei pode resultar em multas pesadas e até advertências das autoridades. Turistas e locais são aconselhados a prestar atenção em onde pisam, especialmente perto do dinheiro. Essa lei fascinante mostra como os valores culturais influenciam as ações do dia a dia, lembrando-nos que o que pode parecer insignificante em um país pode ter grande importância em outro. Você já pensou em como os costumes diferem em diferentes partes do mundo? Você já se perguntou como são as notas do euro e seu design único? A União Europeia fez uma escolha interessante ao criar suas notas. Elas apresentam construções arquitetônicas fictícias e não edifícios reais. Essa é uma decisão inteligente que evita favoritismos a um país específico, promovendo igualdade entre todos os Estados-membros. Cada nota traz ilustrações impressionantes de pontes, janelas e arcos que representam diferentes estilos arquitetônicos, mas que não têm protótipos reais. Essa criatividade não serve apenas para embelezar. Ela também simboliza o compromisso da UE com a abertura e a unidade. Ao mostrar esses designs fictícios, a UE destaca seu objetivo de inclusão e neutralidade, incentivando todos os Estados-membros a se sentirem representados. As cores vibrantes e os detalhes elaborados dessas notas as tornam não apenas seguras, mas também visualmente atraentes. Na próxima vez que você segurar uma dessas notas, pense nas soluções artísticas que foram adotadas e na mensagem profunda que elas transmitem sobre a colaboração entre as diversas nações da Europa. Não é incrível como um simples pedaço de papel pode ter um significado tão grande? Um fato interessante sobre hidrantes. A história da patente do hidrante é realmente irônica. O patente original, segundo relatos, foi perdido em um incêndio, tornando a identidade do verdadeiro inventor um mistério. No entanto, frequentemente atribuímos a criação do primeiro sistema de hidrantes ao engenheiro Frederick Graff, da Filadélfia, no início dos anos 1800. A inovação de Graff mudou a segurança nas cidades, permitindo que os bombeiros tivessem acesso rápido à água em situações de emergência. Imagine uma cidade barulhenta sem esses hidrantes vermelhos brilhantes, prontos para combater o fogo. Hoje, cada hidrante é um herói discreto, esperando pacientemente nas esquinas das ruas. Quando o alarme toca, os bombeiros podem rapidamente conectar suas mangueiras a essas estruturas vitais, economizando cada segundo. Sem a contribuição de Graff, as cidades provavelmente estariam menos preparadas para enfrentar incêndios. Então, da próxima vez que você ver um hidrante, lembre-se de que não é apenas um elemento colorido, é uma conexão vital para garantir a segurança de nossas comunidades. Você sabia que a beleza de Bambi da Disney foi inspirada na China? Os incríveis cenários do clássico filme Bambi foram criados com base nas elegantes paisagens das pinturas chinesas da dinastia Song, que retratam montanhas e águas tranquilas. Tyrus Wong, um talentoso artista nascido na China, teve um papel fundamental na formação desse estilo visual. Como artista principal de Bambi, Wong combinou a arte tradicional chinesa com a animação americana. Sua visão criou uma atmosfera sonhadora, perfeita para os temas da natureza e da inocência. Os cenários de Wong não são apenas visualmente atraentes, mas também destacam um profundo respeito pela natureza, refletindo a essência da arte paisagística chinesa. Essa mistura de culturas em Bambi mostra como a arte pode unir diferentes influências em uma narrativa mágica. Você já percebeu as diferenças marcantes nos estilos de animação de diferentes culturas? E se eu te contar sobre duas perspectivas de Pearl Harbor? O filme Tora, 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 dos anos 70, oferece uma visão única de um dos eventos mais significativos da história. Diferente de muitos filmes que focam apenas em um lado, este filme mostra ataque a Pearl Harbor sob os pontos de vista americano e japonês. Combinando as histórias de ambas as nações, ele destaca não só as estratégias militares, mas também o impacto emocional nas pessoas.
Os espectadores testemunham a panique, a confusão e a determinação que as pessoas sentiram durante o ataque. Os criadores do filme decidiram enfatizar o aspecto humano, permitindo que a audiência compreenda a complexidade da guerra, que vai além de simples heróis e vilões. Essa abordagem nos faz refletir sobre a humanidade comum de todos os envolvidos, tornando o filme uma obra poderosa que ressoa até hoje. Tora, Tora, Tora nos convida a considerar como a história é percebida de maneiras diferentes, dependendo do nosso ponto de vista. Não é incrível como o cinema pode nos abrir os olhos para muitas verdades? E se eu te contar sobre a fortuna do imperador Samusa? Samusa, o imperador de Mali, na África Ocidental, é considerado o homem mais rico da história. Sua riqueza era tão imensa que, ao viajar pelas cidades, ele podia literalmente abalar a economia local. Imagine o impacto de tamanha fortuna. Suas caravanas de ouro espalhavam dinheiro pelo chão, causando inflação por onde passava. Historiadores acreditam que, se sua fortuna fosse convertida para os padrões atuais, superaria a riqueza de qualquer bilionário moderno. Sua famosa peregrinação a Meca em 1324 ainda é discutida, não apenas por seu significado religioso, mas também pela forma como ele exibiu sua riqueza. A história de Samusa não destaca apenas sua riqueza pessoal. Ela reflete as relações de poder de sua época e os incríveis recursos que existiam na África, muito antes da economia moderna. Não é impressionante como a riqueza de uma única pessoa pode mudar a vida de muitos? Prepare-se para corridas malucas com carros feitos à mão da Red Bull. Este evento emocionante inspira os participantes a serem criativos, criando veículos absurdos com materiais recicláveis. Imagine um carro colorido feito de móveis velhos, latas de refrigerante e eletrônicos sem uso. As possibilidades são infinitas. A Red Bull busca não apenas entreter, mas também estimular a criatividade e as habilidades de engenharia dos participantes. Cada equipe, geralmente formada por amigos ou familiares, deve inventar, projetar e construir seus carros únicos, unindo arte e engenharia. No evento você verá imaginações incríveis. Alguns veículos podem parecer barcos piratas, enquanto outros se assemelham a animais ou personagens famosos. Após a construção, essas criações estranhas mais divertidas competem em corridas animadas, provando que o processo de criação é tão emocionante quanto a competição em si. Os visitantes podem esperar uma atmosfera vibrante, cheia de risadas, aplausos e surpresas inesperadas. Quem vai criar o design mais maluco e conquistar a vitória neste desafio final de criatividade? Poucos sabem, mas Mônaco é minúsculo. Com apenas 2 km², Mônaco é o segundo menor país do mundo, ainda menor que o Central Park em Nova York. Imagine uma combinação elegante de uma costa deslumbrante e edifícios sofisticados em um espaço tão pequeno. Apesar de seu tamanho, Mônaco oferece uma vida vibrante, cheia de luxo, cassinos glamurosos e o famoso Grande Prêmio de Mônaco, onde a elite se reúne para assistir às corridas de carros velozes pelas ruas da cidade. A economia do país prospera graças ao turismo, serviços bancários e imóveis, tornando-o um dos lugares mais ricos do planeta em termos de renda per capita. Os moradores desfrutam de uma vida glamurosa, mas Mônaco também é um centro onde cultura e luxo se encontram, atraindo quase 15 milhões de turistas anualmente. O encanto de Mônaco não está apenas em sua grandiosidade, mas também na comunidade unida que prospera entre o brilho e o glamour. Como tanta riqueza pode caber em um país tão pequeno?